Olá, meu nome é Mônica, estou cursando a disciplina de estágio e ensino médio normal. Estou cursando o 8º período do curso de licenciatura em pedagogia na UERJ. Agora eu vou apresentar o meu plano, que é referente ao modernismo no Brasil. Primeiramente, nós vamos falar dos momentos históricos, né? Que no início do século XX, o apogeu da Belle Époque, o burguês comportado como tranquilo, contando seu lucro, capitalismo monetário, industrialização e neocolonialismo. Temos também um momento histórico com as reivindicações de massas, com greves e turbulências sociais, socialismo e ameaça, o progresso científico, a eletricidade motor, a combustão, e como automóvel, avião, um momento histórico concreto, armado, no caso ali arranha-céu, como telefone, telégrafo, o mundo das máquinas da informação de velocidades. Temos também um dos grandes momentos históricos, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que também temos também um dos grandes também momentos históricos ali, que abolir todas as regras, o passado que é responsável, o passado sem perfil impessoal e eliminar o passado. Temos também a arte moderna como a inquietação, nada de modelo a seguir, como recomeçar, rever, reeducar, chocar, buscar o novo, multiplicidade no caso, né? Desculpa. E a velocidade, originalidade e incompreensão da autenticidade e novidade. Temos também as vanguardas, que está à frente de repudiar o passado, à sua frente, abaixo do padrão cultural vigente. Aí vamos falar do modernismo no Brasil, né, que foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX. Sobretudo, ele no campo da literatura e das artes plásticas. Comparando a outros movimentos modernistas, o Brasil foi o desencadeado tardiamente na década de 20, que foi resultado em grande parte da assimilação das tendências culturais artísticas, lançando pelas vanguardas europeias no período que aconteceu a Primeira Guerra Mundial e refletiu na procura da abolição de todas as regras anteriores e a procura das novidades e velocidades. Considera-se também a cena da arte moderna, realizada em São Paulo em 1922, como um ponto de partida do modernismo no Brasil, não sendo dominante desde o início do modernismo, como tempo que suplantou anteriores, foi marcado pela liberdade de estilos e aproximação da linguagem falada, sendo os da primeira fase das mais radicais relações que marcou este ano, que no caso foi o do Teatro Municipal Vila Lobos, né, na Semana da Arte Moderna. E o modernismo, ele se divide em três partes. Três fases. A primeira fase, que é a mais radical, que fortalece os opostos, a luta que foi anterior à cheia de irreverências e escândalos. Temos a segunda fase, que no caso ali ela é a mais amena, que formou grandes romancistas e poetas. Também temos a terceira fase, também chamada de pós-modernismo por vários autores, que se opunha, de certo modo, à primeira fase, e era por isso que ridicularizava com apelidos de neoparnasianismo. Então, aí temos também a primeira geração.
A primeira geração gerada no ano de 1922 a 1930, caracterizada pela tentativa de definir e marcar as posições, sendo ela rica em manifestos e revistas de circulação efêmera. Havia a busca pelo modernismo original e polêmico com o nacionalismo em suas múltiplas facetas, a volta das origens através da valorização dos indígenas, a língua falada pelo povo também foram abordados. Contudo, o nacionalismo foi também empregado de formas distintas à crítica, alinhado à esquerda política através das denúncias da realidade e a ufanista exagerado e de extrema direita, devido à necessidade de definições e de depoimento com todas as estruturas do passado, foi fase mais radical assumido um caráter anárquico e destruidor durante essa primeira geração. Aí, nessa primeira geração ali, desse ano de 1922, 1930, nós também temos os principais manifestos e revistas, que no caso ali foi revista de Clashon, que foi o Mensário da Arte Moderna, de 1922 a 1923, o Manifesto da Poesia do Pau-Brasil, que foi em torno de 1924 a 1925, a revista que temos, que foi também em tempos de 1925, perdão, a 1926, o Verde Amarelismo, 1926 a 1929, o Manifesto Regionalista, de 1926, e a revista Antropofagia, que foi no ano de 1928 a 1900, por volta de 1929, que surgiu como consequência do Manifesto Antropólogo, escrito por Oswaldo de Andrade. Seu nome origina-se na tela do Abapuru, perdão, o que come, de Tarsila do Amaral. E os principais autores foi Antônio de Alcântara Machado, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, João Bananeré, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswaldo de Andrade, Plínio Salgado, Raul Bopp, Ronaldo de Carvalho. E na primeira geração também temos também a poesia, em 1926, Pau-Brasil, em 1927, o primeiro caderno do aluno da poesia de Oswaldo de Andrade, que foram as principais obras. Em 1945, o Cântico dos Cânticos para a flauta e o violão. Em 1945 também foi a poesia de Escaravelho de Ouro. Em 1947 foi o Cavalo Azul. O romance, no caso ali, foi em 1922 a 1934, Os Condenados, trilogia. Em 1924 foi As Memórias Sentimentais de João Miramar. Em 1933 foi Serafim Ponte Grande. Em 1943 foi o Marco Zero, A Revolução Melancólica. E no teatro foi em 1934, O Homem e o Cavalo. Em 1937 foi A Morta. Em 1937 também ocorreu também o Rei da Vela. As principais gerações ali na poesia foi Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, em 1917, Pauliceia Desvairada, em 1922, por volta, entre outras. E as prosas ali, que foi o Primeiro Andar, em 1926, Amar Verbo Intransitivo, de Ídolo, em 1927, e
Os ensaios também, aqui nós temos também a Escrava, que não é a Isaura, em 1925, ensaios sobre a música brasileira, namoros com a medicina, o baile das 4 artes, aspectos da literatura brasileira, padres jesuíno de Monte Carmelo, o empalhador de passarinho, possui um estilo simples e direto de abordar as temáticas cotidianas e universais. Às vezes, como uma abordagem um poema, piada, lidando com uma forma de inspiração que a tradição acadêmica considera vulgares. Mesmo assim, conhecedor da literatura, utilizou os temas cotidianos de forma colhida nas tradições clássicas e medievais. Uma certa melancolia associada a um sentimento de angústia na primeira de sua obra, no caso de Manuel Bandeira, foi que procurava uma forma de sentir a alegria de viver. Doente dos pulmões, Manuel Bandeira ele sofria de tuberculose e sabia dos riscos que corria diariamente e a perspectiva de deixar de existir a qualquer momento e uma constante na sua obra. A imagem de um bom homem, terno e que, em parte, amistoso, que Bandeira aceitou adotar no final de sua vida, tende a produzir enganos. Sua poesia longe de ser uma pequena canção terna de melancolia que estava escrita no drama de conjugar as histórias pessoal e o conflito estilístico vivido pelos poetas na sua época. Em seus primeiros livros, A Cinza das Horas e Carnaval, observamos uma grande tese, que foi a mágoa e a melancolia, o ressentimento enquadrado no estilo mórbido do simbolismo e o parnasianismo tardios. Aqui então a gente temos Alcântara Machado, suas principais obras, que foi Paté Baby, o romance, Brás, Bexiga e Barra Funda, que foi em torno de 1927, com seus contos, Laranja da China, também foi um de seus grandes contos, Cavaquinho de Saxofone, em 1940, com as crônicas, ensaios, contos avulsos, um movimento antropofágico, que em 1928, liberado por Oswaldo de Andrade, é uma resposta às questões colocadas na Semana da Arte Moderna, em 1922, para ele, a renovação da arte, que nasceria a partir da retomada dos valores indígenas, no caso, da liberação dos instintos e da valorização da inocência. O objetivo de Oswaldo de Andrade era a de uma atitude brasileira de devorar os valores europeus a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista com suas normas rígidas de plano social e seus desfalques impostos a planos psicológicos. A Semana de 22 marcou sua revolução no modo de ver e pensar o Brasil. Na verdade, a ideia era pôr um fim na maneira de falar difícil e não dizer nada, ou seja, eliminar o velho da vida intelectual brasileira. O Manifesto Antropológico colocou em questão o capitalismo de terceiro mundo, a dependência, denunciou o bacharelismo das camadas cultas que copiavam os países capitalistas hegemônicos. Tarsila do Amaral foi uma pintora desenhista brasileira, que é uma das principais artistas modernistas, que estudou até 1902 em São Paulo, quando embarcou para estudar em Barcelona, na Espanha. A primeira viagem a Paris em 1904 foi fundamental para sua formação artística. Em 1906,
casa-se com André Teixeira Pinto, primo de sua mãe, com que teve sua única filha, Dulce. Mas foi em 1917 que ela começou seus estudos com o acadêmico Pedro Alexandrino. Anos mais tarde, quando Tarsila volta à Europa para estudar, de volta ao Brasil em 1922, Tarsila manteve o contato com Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, formando um grupo dos 5 responsáveis pelo início do modernismo no Brasil. No ano seguinte, casa-se pela segunda vez com Oswaldo de Andrade. Em 1928, Tarsila pintou sua mais conhecida obra, Abapuru, que significa o homem que come carne, feito de presente de aniversário para seu atual marido. Tal obra inaugura um movimento antropofágico nas artes plásticas. Queria agradecer pela atenção, primeiramente, desculpe qualquer coisa, e obrigada.